Um veterano historiador e arqueólogo encontrou uma corrente sob o solo. Ele limpou um pouco da lama e examinou o objeto com calma. Quando olhou direito, descobriu algo totalmente incrível. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O detector de metais de Wilson Almeida emitiu um som familiar, que ele associou a mais um pedaço de lixo. Mesmo assim, ele decidiu cavar na terra de sua fazenda. Ao remover um pedaço de lama, percebeu que o objeto não era de ferro e tinha uma forma curiosa. Ao limpar melhor, viu intrincadas curvas de metal reluzindo, mas o que realmente chamou sua atenção foi um brilho vermelho vibrante, contrastando com a lama marrom. Não era ferrugem, nem tinta, era algo diferente. Wilson limpou completamente a lama e percebeu que se tratava de um elo de corrente. Ele cavou mais fundo até conseguir envolver seus dedos ao redor do objeto e puxar. O elo único estava conectado a outro, revelando algo muito mais interessante do que ele inicialmente imaginou. Com dedos trêmulos, Wilson limpou as últimas manchas de lama do objeto. O desenho estava mais claro agora. Espirais e curvas, tão firmes que quase machucavam os dedos. Aquilo não era uma ferradura, nem uma ferramenta perdida por algum fazendeiro. Era realmente uma corrente era velha, mais velha do que qualquer coisa que ele já havia desenterrado. Depois de 30 anos de caça ao tesouro amador, essa era a descoberta que ele esperava, mas era melhor do que ele imaginava. Essa descoberta era única em todos os sentidos. Exigiria conhecimento que ele não tinha e técnicas de preservação que ele não possuía. O telefonema de Wilson para o museu local foi recebido com educado ceticismo. Eles disseram que recebiam chamadas assim frequentemente, e itens raros não eram exatamente comuns naquela área. Wilson persistiu. A estranha e pesada corrente ficou na mesa da cozinha. Depois de seu 7º telefonema e algumas fotografias enviadas, o museu concordou relutantemente em enviar alguém. Os 2 dias de espera foram uma tortura para Wilson. Ele lançava olhares furtivos para a coisa estranha e linda debaixo de um pano de prato na sua mesa de cozinha. Finalmente, o Dr. Eduardo e uma jovem que mal parecia ter idade suficiente para dirigir, chegaram à sua casa. Wilson estava visivelmente nervoso, enquanto Eduardo mantinha um ar de tédio, claramente acostumado a lidar com amadores entusiasmados. Por aqui, disse Wilson, levando-os até o local onde havia encontrado os elos da corrente. A jovem observou o local com interesse crescente. Quando ela viu o objeto parcialmente desenterrado, sua expressão mudou de curiosidade para admiração. Meu Deus, ela exclamou, ajoelhando-se na lama sem se importar com suas calças limpas. Eduardo, surpreso com a reação da jovem, se aproximou e começou a examinar o objeto. Wilson prendeu a respiração enquanto o professor corria os dedos pelo metal. Deixe-me limpar isso um pouco mais, disse Eduardo, raspando mais lama do objeto. Quando terminou, o objeto estava totalmente visível novamente. A intricada corrente brilhava sob a luz fraca do dia, revelando suas curvas elaboradas e o brilho dourado vibrante. Isso é extraordinário, murmurou Eduardo, ainda tocando o objeto com cuidado. Wilson soltou a respiração que estava prendendo, sentindo um misto de alívio e emoção ao ver os especialistas reconhecendo a importância de sua descoberta. Eduardo recuou em surpresa, ele realmente esperava que fosse apenas mais um objeto qualquer, mas estava errado. Extraordinário, murmurou Eduardo, e qualquer vestígio de condescendência desapareceu. A notícia se espalhou como um incêndio florestal. Não se tratava de uma tempestade de granizo anormal ou de uma simples colheita de nabo, mas sim da descoberta incrível sob o pedaço comum de terra de Wilson Almeida, que acabou com o silêncio de sua vida. Jornalistas invadiram sua casa. Suas perguntas investigativas pareciam mais invasivas do que qualquer escavação lamacenta. Acadêmicos apareceram. Seu entusiasmo era uma espada de 2 gumes. Com certeza era emocionante, mas também foi um lembrete marcante de que ele agora era um espectador em sua própria terra. Os homens de terno chegaram. Sem sorrisos, apenas com papéis oficiais. A descoberta agora é uma questão oficial, declararam. Os objetos e a história enterrados nos pés de Wilson agora pertenciam ao governo. Wilson se irritou contra isso. Vocês não podem simplesmente tomar conta de tudo, disse Wilson, irritado. Há procedimentos a serem seguidos, respondeu um dos homens de terno.
Iremos fazer avaliações, reuniões e discussões sobre a compensação adequada. Wilson se sentiu como uma criança em uma sala de adultos. Ele foi deixado de lado, mesmo com aquela relíquia estando enterrada em seu quintal. Veja bem, este não é um item comum. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui, sendo que esta relíquia tem potencial para ser uma atração dentro do museu, disse outro homem de terno com um sorriso firme. Prometemos que os valores serão devidamente divididos, acrescentou ele, mas as ofertas pareciam insultantes para Wilson. Ele era o único que havia tropeçado na fortuna que a descoberta oferecia. A divisão que vocês oferecem é inaceitável, disse Wilson, resistindo. Quero estar presente durante a escavação mais ampla. Estou cansado de ser descartado. Podemos negociar isso, disse o homem de terno, um pouco surpreso com a firmeza de Wilson. Exijo transparência sobre o destino potencial deste objeto e sobre todo o resto, insistiu Wilson. Os homens de terno se entreolharam, percebendo que Wilson não seria facilmente convencido. Wilson Almeida, o modesto fazendeiro, estava provando ser um espinho obstinado no caminho deles, mas ele não se recuou. As notícias de sua resistência chegaram aos especialistas. Alguns ficaram do lado dos funcionários, citando a importância da preservação e a falta de experiência de Wilson. Outros, como o Dr. Eduardo e a jovem, cautelosamente o apoiaram. A tensão aumentava. Eles o deixariam de lado completamente, ou o pintariam como ganancioso e pouco cooperativo para justificar a tomada total do controle. Ou ainda, ofereceriam algo grande o suficiente para silenciá-lo e isolá-lo da história. Wilson abriria mão do que havia encontrado? Certo dia, enquanto a chuva caía novamente, um visitante inesperado chegou ao lamacento quintal de Wilson. Emily, assistente do Dr. Eduardo, bateu à porta. Seu rosto estava sombrio. Estão fazendo uma oferta baixa de propósito, tentando te desgastar, ela disse. Mas lute contra eles, Wilson. Você tem mais cartas na manga do que pensa. Esta é sua terra e a descoberta é sua também, de uma forma que nenhum museu pode tomar conta daqui. O pensamento sobre essa situação foi justamente o que ele precisava. Por um instante, a insistência e as cartas oficiais o fizeram duvidar de seu instinto, de seu direito. Ele sentia que essa descoberta não era uma vitória na loteria, mas uma responsabilidade. Ele não seria apenas um nome em uma nota de rodapé de livro didático, ele era a ponte entre o passado e o mundo. E ele seria amaldiçoado se os deixasse quebrar isso por lucro ou conveniência. Wilson não estava pensando apenas no dinheiro, muito menos com a quantia que estavam lhe oferecendo. Com esse novo pensamento, Wilson lutou contra a burocracia até o dia em que estava à beira de uma grande escavação. Ele fez parte daquele projeto, queria estar presente para saber até onde ia a descoberta daquele objeto. Seus campos foram tomados por especialistas em escavação. O silêncio da vida na fazenda foi substituído por um mutirão de vozes, câmeras e movimentos. Era emocionante e desorientador ao mesmo tempo. Então, encontraram o que esperavam. Os restos mortais de 2 cavalos em seus arreios, deitados como se estivessem dormindo perto de uma carruagem. Ainda era um quebra-cabeça. Afinal, o que era aquilo e por que era considerado tão importante para a história? Por que estavam tão interessados? Eles podiam ver agora que a carruagem estava desmontada. Rodas espalhadas e outros pedaços espalhados ao redor da escavação. Todos circulavam os fragmentos da carruagem como se fossem abutres. O Dr. Eduardo agora usava uma carranca permanente, suas teorias caindo tão rápido quanto a garoa persistente. Esta seria uma evidência de um ataque violento? A carruagem foi destruída durante uma batalha? Quem sabe em uma das grandes guerras que ocorreram no passado? O pensamento enviou um arrepio através de Wilson. Se a carruagem e os cavalos encontraram um fim sangrento, o que isso significava para a história? O que este campo guardava? Seu crescente mal-estar não foi levado a sério. Você está romantizando a situação, um professor zombou em tom de humor. Provavelmente aqui morreu um grande guerreiro. Provavelmente ele estava em uma grande batalha entre a vida e a morte. Eles concluíram que por ali haviam tribos em conflito e disputas territoriais. Wilson ouviu, mas viu apenas conclusões frias baseadas em fragmentos. A frustração o incomodava. Ele sabia que havia mais, mas como dizer em palavras que os estudiosos respeitariam? Uma manhã, de volta à escavação agitada, Wilson se concentrou no que estava faltando. Sua descoberta o atingiu como um raio.
Espera um minuto. Wilson murmurou para si mesmo, olhando para a disposição dos restos da carruagem e dos cavalos. O doutor Eduardo, que estava supervisionando a escavação, notou a expressão pensativa de Wilson e se aproximou. O que você descobriu, Wilson? Olhe aqui, disse Wilson, apontando para o chão. Os cavalos estão posicionados de forma que parece que estavam puxando a carruagem, mas há algo errado com a orientação dos restos. Não parece que eles estavam em movimento quando foram enterrados. Eduardo franziu a testa, olhando mais atentamente. Você quer dizer que? Sim, Wilson interrompeu. A carruagem foi desmontada e os cavalos foram colocados aqui depois. Eles não morreram puxando a carruagem. Emily, que estava ouvindo a conversa, se aproximou rapidamente. Isso pode mudar tudo. E se a carruagem foi usada para transportar algo valioso e depois desmontada para esconder provas? Pode ser, Eduardo concordou. Mas o que e por quê? Wilson se agachou, pegando um pedaço de madeira quebrada da carruagem. Pode haver mais aqui embaixo. Precisamos escavar mais fundo e com mais cuidado. Os especialistas começaram a escavar com maior precisão, e em algumas horas, descobriram uma pequena caixa de metal escondida sob os restos da carruagem. Estava enferrujada, mas intacta. Meu Deus, isso é incrível, murmurou Emily, ajudando a retirar a caixa. Vamos abri-la, disse Eduardo, visivelmente empolgado. Com cuidado, usaram ferramentas para abrir a caixa. Dentro, havia documentos antigos, preservados surpreendentemente bem, e um objeto de metal envolto em tecido. São documentos históricos, disse Emily, examinando os papéis. Isso pode conter informações valiosas sobre a época. Eduardo desembrulhou o objeto de metal, revelando um medalhão ornamentado. Este medalhão é incrível. Nunca vi nada igual. Wilson observou tudo com um misto de fascínio e orgulho. Isso confirma que a carruagem estava transportando algo de grande importância. Um dos homens de terno que supervisionava a escavação se aproximou. Precisamos levar isso ao museu imediatamente. Esses documentos e artefatos são de imenso valor histórico. Wilson cruzou os braços, determinado. Eu quero ser parte disso. Quero saber o que descobrimos e como isso será preservado e estudado. Eduardo assentiu. Ele tem razão. Wilson nos trouxe até aqui, é justo que ele participe do processo. O homem de terno suspirou, mas acabou concordando. Tudo bem, Wilson. Você pode acompanhar os estudos e ajudar no que for necessário. Nos dias seguintes, Wilson trabalhou ao lado de especialistas, analisando os documentos e os artefatos. As informações nos papéis revelaram detalhes sobre uma antiga disputa territorial entre tribos locais, com o medalhão sendo um símbolo de liderança. Esses documentos são fascinantes, disse Emily, enquanto lia mais um pergaminho. Eles detalham as estratégias e alianças das tribos, algo que nunca vimos antes. Eduardo segurou o medalhão com cuidado. Este objeto tem um valor inestimável. Ele simboliza poder e autoridade, e explica por que a carruagem foi desmontada e escondida aqui. Wilson sorriu, sentindo-se mais realizado do que nunca. Nós desvendamos um pedaço importante da história. E isso só foi possível porque decidimos cavar um pouco mais fundo. Nos dias seguintes, a notícia da descoberta de Wilson se espalhou rapidamente pela região e além. Jornalistas de várias partes começaram a entrar em contato com ele, ansiosos para cobrir a incrível história da descoberta em sua fazenda. Eventualmente, Wilson cedeu à pressão da mídia local e permitiu que um jornal viesse fazer uma reportagem. A equipe do jornal chegou cedo numa manhã ensolarada, trazendo câmeras e equipamentos para documentar o local da descoberta. Wilson, como se sente ao ser o descobridor dessa incrível peça histórica? Perguntou a repórter, enquanto o cinegrafista ajustava a câmera. Wilson sorriu timidamente. É uma sensação incrível. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar enterrado no meu terreno. A reportagem saiu no dia seguinte, com manchetes destacando Wilson como o herói local. Fazendeiro descobre tesouro histórico em sua própria terra, dizia a manchete principal. A história rapidamente ganhou atenção nacional, e logo, emissoras de televisão e jornais maiores começaram a buscar entrevistas exclusivas. No museu local, a reação foi mista.
Muitos funcionários se ressentiam do fato de Wilson estar recebendo a maior parte do crédito pela descoberta, sentindo que o trabalho árduo e a experiência deles estavam sendo ignorados. A inveja começou a crescer entre os funcionários do museu, alimentada pela percepção de que Wilson estava roubando os holofotes. Enquanto isso, representantes de grandes instituições e colecionadores particulares começaram a fazer ofertas generosas para comprar o terreno de Wilson, reconhecendo a importância histórica do local. Uma oferta particularmente atraente veio de um grupo de investidores que ofereceu uma quantia milionária por seu terreno. Wilson, isso é uma oferta generosa, disse o Dr. Eduardo durante uma reunião. Mas lembre-se de que sua descoberta tem um valor imenso, e você tem o direito de decidir o que fazer com ela. Wilson refletiu sobre a oferta, mas algo dentro dele dizia que não deveria aceitar. Ele sabia que sua descoberta era mais do que uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido, era uma peça vital da história que merecia ser estudada e preservada corretamente. No entanto, os donos do museu, movidos pela inveja e ganância, começaram a tramar contra Wilson. Eles queriam a fortuna para si, e elaboraram um plano para enganar Wilson e obter o controle de seu terreno. Precisamos fazer com que ele assine um documento que nos dê a posse do terreno, disse um dos diretores do museu durante uma reunião secreta. Ele não pode ficar com todo o crédito e a fortuna. Eles forjaram documentos legais, e disfarçando-se de representantes do governo, apresentaram a Wilson um contrato enganoso. Assine aqui, Wilson, disse um dos diretores, fingindo ser um funcionário oficial. É apenas uma formalidade para garantir que a escavação continue sem problemas. Wilson, desconfiado, pediu para ler o documento com atenção. Mas o pressionaram e ele acabou assinando. Mas logo em seguida, percebeu que algo estava errado. Isso não parece certo, disse Wilson, levantando-se. Não vou assinar nada sem consultar meu advogado. O problema era que ele já tinha assinado o documento. A trama foi desmascarada, e a luta de Wilson para provar seu direito à fortuna começou. Ele contou com o apoio do Dr. Eduardo e sua equipe, que ficaram do lado de Wilson, ajudando-o a navegar pelas complicações legais. Wilson, estamos com você, disse Emily. Vamos provar que você tem o direito a essa descoberta. A batalha legal foi intensa, com o museu tentando de todas as formas desacreditar Wilson e obter o controle do terreno. Advogados do museu apresentaram documentos falsos, alegando que Wilson havia vendido a propriedade para eles antes da descoberta. Eles trouxeram testemunhas falsas, dizendo que viram Wilson assinar o contrato de venda. Wilson, sentindo-se sobrecarregado, recorreu ao Dr. Eduardo e Emily para apoio. Eles estão mentindo, tentando me derrubar. Não sei como vou provar minha inocência. Vamos reunir todas as provas que temos, disse Dr. Eduardo, firme. Vamos mostrar ao tribunal a verdade. Emily passou noites revisando documentos, procurando inconsistências e erros nos papéis apresentados pelo museu. Encontrei algo, disse ela um dia, exausta, mas animada. Os documentos que eles apresentaram têm datas conflitantes. Isso pode ser a nossa prova de que são falsos. Durante o julgamento, o advogado de Wilson apresentou as provas coletadas. As datas nos documentos do museu não batem com a linha do tempo dos eventos, argumentou ele. Isso mostra claramente que os documentos foram forjados, sendo que o último, meu cliente, foi induzido a assinar. Os diretores do museu ficaram visivelmente desconfortáveis, e a tensão na sala do tribunal era palpável. Após dias de testemunhos e apresentação de provas, o juiz finalmente deu seu veredito. Em vista das provas apresentadas, fica claro que os documentos do museu são falsos, declarou o juiz. O tribunal decide a favor de Wilson Almeida. Ele é o legítimo dono do terreno e da descoberta. Wilson sentiu alívio e gratidão. Conseguimos, disse ele. Não poderia ter feito isso sem vocês. A vitória legal de Wilson foi amplamente divulgada, e ele se tornou uma figura admirada por sua coragem e determinação. O museu teve que se retratar publicamente, e os diretores envolvidos na trama foram demitidos e processados por fraude. Com o apoio contínuo de Dr. Eduardo e sua equipe, Wilson garantiu que a descoberta fosse preservada e estudada de maneira adequada. Ele trabalhou junto com arqueólogos e historiadores para explorar ainda mais o local, revelando mais segredos enterrados em sua fazenda. Enquanto isso, Wilson foi compensado financeiramente por sua descoberta, recebendo uma quantia justa que lhe permitiu investir na preservação do terreno e na melhoria de sua fazenda. De fato,
Instituições poderosas vivem tentando roubar algo de nós assim que percebem que são minimamente valiosas. Qual seria a sua decisão se estivesse no lugar de Wilson? Venderia o terreno e seria feliz com seus vários milhões ou preservaria e investiria nele aos poucos? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.